transmitir uma palavra para os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19. Uma palavra que alguns dias vem ardendo no meu coração, do verso 19 também até o 21. 1 Reis 19, o versículo 19 também, até o 21. É um texto conhecido como o chamado de Eliseu. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Obrigado, Luiz. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Feche seus olhos, irmãos, curva a sua cabeça. Vamos pedir para que Deus fale com a gente através da iluminação desse texto, através dessa passagem. Senhor, a sua palavra foi lida, o texto bíblico foi lido com a igreja, e eu quero, Senhor, que a partir de agora não seja a minha voz, não seja o meu querer, a minha vontade, mas seja a sua, que fale aos corações, que ministre em cada um de nós o teu querer e a tua vontade, Pai. Leve esta palavra aonde o Senhor quiser, que ela vá e cumpra o efeito a qual está sendo mandada. Alcance o coração preocupado, alcance o abatido, console, conforte, exorte cada um que necessita, Pai. Eu te peço nesta noite, Pai, que seja o teu Espírito, não eu, que ministre sobre as nossas vidas o querer e a vontade do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante do final do ministério do profeta Elias e o começo do ministério do profeta Eliseu. Como nós bem sabemos, Elias tem um ministério abençoado, desafia em determinado momento 950 profetas de Baal e Azera, e os vence, os mata. E passado isso, esse episódio, Jezabel faz uma ameaça para ele e diz: amanhã você está morto. Bastou esta palavra de Jezabel, fez o homem de Deus que desafiou 950 profetas se abalar. E a Bíblia diz que ele, no seu pouco ânimo, depois de ter recebido essa palavra, se senta debaixo de um zimbro e pede a morte. Muitos dizem que Eliseu ali entrou em depressão por conta da ameaça de Jezabel. E o fato que ele entra realmente em um conflito interno, pessoal, mas quando chega nesses limites, irmão, nós precisamos crer que Deus não desiste
de nós. Quando chegou nesse estado, Deus não descartou, irmão, o profeta. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmão, é que o homem nos trata como descartáveis. Uma das frases que tem no mundo para atacar, principalmente no mundo corporativo, é que ninguém é insubstituível, não é isso que tem? O patrão gosta de falar isso, né? Ninguém é insubstituível. Será, irmão? Será que todos têm o amor, a dedicação, o zelo que eu e você tem no trabalho? Será que preservam da mesma maneira que eu e você preservamos, não sendo nosso aquilo? O fato é, irmão, o homem nos descarta, Deus investe em nós. Deus chega até Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Tem um caminho muito longo. Você tem ainda um projeto, eu tenho um projeto na sua vida ainda. E Elias diz: já basta. Olha a palavra de Elias para Deus: basta, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu estou sozinho, Deus. Eu que enfrento todo mundo. Quantas vezes, irmão, eu e você nos sentimos sozinhos? Quantas vezes, irmãos, eu e você não achamos que estamos enxugando o gelo, que só a gente quer ver as coisas bem? Mas a palavra de Deus para Elias chega para a gente também: ei, não é só você que passa por luta. Elias, você acha que está sozinho, mas tem uma coisa: existem 7.000 que ainda não se dobraram, não se prostraram. Irmão, você não está só. Tiago, ele vai escrever, ele vai dizer que existem muitos irmãos no mundo inteiro passando pelas mesmas aflições que nós. Nós não estamos só, irmão. Passado desse estado do zimbro, Deus manda, lembre-se que Elias foi alimentado por corvos, lembra disso? Deus mandou corvos alimentar ele, garçom do céu trazendo carne todo dia. Quando cessou os corvos, Deus mandou uma viúva, lembra disso? Agora, quando cessa corvos, quando cessa viúva, sabe o que Deus mandou para alimentar o profeta? Receba isso no seu coração, irmão. Deus mandou anjos trazer alimento do céu. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias, irmão. Será que é boa a comida do céu, irmão? Tem comida do céu aqui para nós nessa noite, irmão. A palavra de Deus está te alimentando nessa noite. Ele come aquele alimento, só que, irmão, Elias é como a gente. Ele já decidiu que não quer mais. Ele já colocou, já basta. Então, mesmo que apareça o anjo do céu, Deus falando com ele, ele já não quer mais. A Bíblia diz que ele come esse alimento, caminha 40 dias, mas quando passa na frente de uma caverna, é lá que ele entra. Ele entra na caverna e entra nesse estado de novo, de depressão, de perguntar, de questionamento. E Deus diz: tá bom, Elias, você não quer mais? A minha obra não para quando alguém não quer. A minha obra não para quando alguém já se cansou, irmão. Deus diz: tá bom, então faz o seguinte, vai e unge Eliseu, profeta em teu lugar. Na verdade, Deus manda primeiro ele ungir 2 reis. Ele diz: unge rei tal, unge o outro rei. Depois, você vai lá e unge Eliseu em teu lugar. O que ele fez? Esqueceu os outros reis, foi direto em Eliseu. Foi direto até Eliseu. E é o texto que a gente leu.
e que eu quero pensar um pouquinho com vocês. A primeira coisa, irmão, sobre Eliseu, observe isso aqui, irmão, que a gente precisa entender, é que ele não se ofereceu para ser profeta no lugar de Elias. Deus, ouça isso aqui, irmão, olha aqui agora, ó, presta atenção. Deus deu o endereço, o nome, a localização de Eliseu para Elias. Você entendeu o que Deus está falando aqui agora, irmão? Deus deu a localização. Vai e unge Eliseu em teu lugar. Sabe qual é a palavra de Deus para nós aqui nesta noite, irmão? Deus sabe aonde você mora. Aliás, Ele que preparou essa casa para você. Deus sabe o teu nome, Deus sabe o seu CPF, Deus sabe o caminho que Ele tem para a tua vida. Descansa o teu coração. Descansa, irmão. Quando Ele quiser, o telefone vai tocar. Quando Ele quiser, a carta chega pelo correio. Quando Ele quiser, as portas se abrem ou fecham. Ele sabe tudo, irmão. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Elias chega até Eliseu. Outro ponto importante a nós aqui, irmão. Marque isso, anote. Quando ele chega no endereço de Eliseu, Eliseu não estava de férias, Eliseu não estava na rede, tomando aguinha de coco, Eliseu não estava com a plaquinha no farol, estou com fome, me dê uma moedinha. Como que estava Eliseu, irmão? Diga assim comigo, trabalhando. Diga, trabalhando. Aliás, a maioria, se não dizer todos os homens que Deus escolheu, e mulheres, que Ele chega para dar um chamado, estavam trabalhando. Gideão, malhando trigo no lagar. Moisés, estava lá, trabalhando, cuidando, pastoreando no deserto. Pedro, estava pescando. Paulo, perseguindo os crentes. Todos aqueles que Ele tem chamado, irmão, tem um segredo aqui para nós, irmão. Tem gente que fala que tem um chamado de Deus, mas está aí sem querer trabalhar para Ele. Deixa eu te dizer, irmão, trabalha para o Senhor que Ele te acha. Trabalha para Jesus, trabalha no seu cotidiano, dando glória a Deus, que Ele vai te encontrar no teu endereço. Chega até Eliseu estava arando 2 bois, a carroça passava e abria uma trilha para ser plantado a semente. Ele estava arando a terra. E ele estava, irmão, olha outro segredo aqui para nós. Ele estava na 12ª junta de boi. Passou uma, passou duas, passou 3, passou-se 11 juntas de boi. Eliseu estava na última. Elias foi passando. Você é Eliseu? Não, não sou. Você é Eliseu? Não, não sou. Não, essa capa é para Eliseu. Quando ele chegou na última, na 12ª, a Bíblia diz que ele joga a capa. E Eliseu já entende. Não é Elias que está me chamando. Quem está me chamando é Deus. Grave isso aqui no seu coração, irmão. Grave isso no seu coração. A mensagem de Deus começa a nós dizendo assim, ó. Quem está te chamando é Deus. Quem está chamando a sua vida para um compromisso mais próximo. Quem está te chamando para uma intimidade maior. Não é o pastor, não é nenhum dos obreiros, não é nenhum de nós que está aqui. Quem está nos chamando é Deus. E Ele nos acha, irmão. Talvez você entrou hoje aqui, irmão. Escute isso. Escute.
você entrou aqui se sentindo esquecido por Deus. Talvez você entrou hoje aqui dizendo: Deus olha para todos, menos para mim. Deus olha a vida de fulano, de ciclano, mudou, ouviu. Deixa eu te dizer, irmão, esta palavra vai entrar no teu coração. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim, e esta palavra me traz acalento esta noite. Esta palavra me traz fé, irmão. Deus não se esqueceu de mim. Não importa onde a gente esteja, irmão. Não importa onde a gente esteja trabalhando. Não importa onde a gente esteja esperando, escondido. Deixa eu te dizer, irmão, tem hora que é o próprio Deus que esconde a gente. Receba isso no seu coração. Tem hora que é o próprio Deus que esconde a gente. Lembra de Moisés? Faraó mandou um decreto. Olha como Deus trabalha, irmão. Deus é lindo demais. O decreto é: todo primogênito vai morrer. Só que Deus pega Joquebede, mãe de Moisés, e diz: vou te dar um segredo. Esconde ele, porque esse menino é meu. Esconde ele, porque eu tenho um projeto na vida dele. Olha que engraçado, irmão. Ela prepara a arca, cobre ali, para que não entre água, põe o bebê e põe à margem do rio. Quem é que está tomando banho no rio? A filha de Faraó. Deus não é maravilhoso, irmão? Porque o homem que quer matar Moisés vai cuidar de Moisés. Você não entendeu o que Deus está falando, não. O homem que quer matar Moisés cuidou de Moisés. Alimentou Moisés. Zelou por Moisés. Irmão, Deus tem umas maneiras que a gente não compreende, mas a gente chora às vezes, né? Deus tem umas maneiras que ainda hoje eu clamava, perguntava, pedia algumas coisas para Deus. Senhor, Pai, me ajuda, dá graça. Aquela palavra de domingo despertou em mim, irmão. Eu não sei em vocês, mas despertou em mim, relembrou o caminho que é, irmão, viver com Deus. Porque passa anos, a gente esquece que o caminho é depender dEle, o caminho é clamar a Ele. E quando eu ministrava aqui domingo, a minha fé foi fortalecida. E essa semana eu voltei a clamar, eu voltei a pedir, eu voltei a falar: Senhor, a minha confiança está em Ti, muda essa história, por favor. Mas tem hora que a gente se sente na última junta de boi, escondido. Por que, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho que viver isso? Deixa eu te dizer, irmão, quando Deus quiser, a capa dele chega até nós. Quando Ele quiser, pode ser na última junta de boi, a capa do Senhor. Capa diz sobre autoridade, irmão. Capa diz sobre um novo nível. Era o que Deus estava dando para Eliseu. Amém, irmão? Deus tem um novo nível para a tua casa. Deus tem um novo nível para você. Tem algo, uma autoridade para entregar na sua mão. E você sabe o que diz respeito a isso. E você está se sentindo escondido. Deixa eu te dizer, Deus vai te achar. Aliás, Ele já sabe onde você está. Você está sendo preservado por Deus, para no momento certo, a capa chegar. Elias joga a capa, e aqui, irmão, a mensagem de hoje está sobre a atitude de Eliseu, quando recebeu isso. A Bíblia diz que, vamos ler aí o versículo, vamos desde o 19, desculpa, Luiz. Olha a atitude de Eliseu, irmão. E a mensagem está aqui hoje, nessa noite. Então, Elias saiu de lá e encontrou-se Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzido a 12ª parelha. Elias o alcançou
e lançou o seu manto sobre ele. Observe aqui, irmão. Manto fala de autoridade, de unção, de um novo nível que Deus tem. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no oitavo, foi no 12º, no lugar certo, no escondido. Deus achou. 20, Luiz. Olha a atitude de Eliseu, irmão. É engraçado, Elias não falou nada. Elias não disse, ó, eu estou te jogando essa capa, porque você vai ser profeta em meu lugar. Ele não falou, ele só lançou a capa. O que Eliseu fez? Deixou os bois e andou, irmão. Andou? Está disposto a correr, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta que fizeram para mim há mais ou menos uns 10 anos atrás. Jovem, sem entender o que Deus tinha. E a palavra de Deus para mim foi: você está preparado? Tá? Você está preparado? Porque a gente está, Senhor, estou escondido. Senhor, me esqueceu. Quando vir a capa, quando subir o nível, você vai continuar andando? Deus está nos preparando para quando chegar. Ele não quer servo que anda mais não, irmão. Ele não quer servo que vai aos pouquinhos, não. Ele quer servo que corre, alegre por aquilo que Deus fez e deu. Você está preparado? Eliseu correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte. Vá e volte. O que a gente aprende aqui, irmão? Lá no Novo Testamento, Jesus, a Bíblia diz que chegou 3 homens perto de Jesus, pedindo, um pediu para seguir Jesus. Jesus falou assim: olha, eu não tenho nem travesseiro para dormir à noite, fica tranquilo aí, não vai. Mas para outro, Jesus chamou. Jesus falou: vem e me segue. A Bíblia diz que esse homem virou para Jesus e falou assim, ó: Jesus, deixa-me ir enterrar o meu pai e depois eu te sigo. Lendo superficialmente, a gente acha que estava acontecendo um velório e Jesus impediu o homem de ir para o velório para seguir ele. Não era isso. Jesus falou assim para ele, ó: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Jesus é inacessível. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Na cultura judaica, o filho mais velho é que tem que cuidar do pai até ele falecer. E quando ele falecer, ele cuida do sepultamento, do velório, a responsabilidade é dele. Aquele homem estava dizendo assim, ó: meu pai ainda não morreu. Eu vou esperar, não sei se é 5, se é 10, se é 15. Quando ele morrer, aí eu te sigo. O que a gente precisa entender aqui, irmão, é que algumas necessidades afetivas podem atrapalhar o chamado de Deus para a nossa vida. Olha o que Elias fala para Eliseu: vai lá, beija seu pai, beija sua mãe, se despede deles, mas não fica preso lá. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Há alguns sentimentos que podem nos prender e travar o projeto e o caminho que Deus tem para nós. Aliás, deixa eu melhorar isso aqui, ó. Tem gente que já aceitou a capa, tem gente que já está correndo, mas quando parou no sentimento, travou.
Foi beijar o pai e a mãe e ficou. Foi beijar a namorada, a esposa, o que for, e ficou. Você vai ficar aí ou vai voltar para o projeto que Deus deu? Você já correu, irmão, você já abriu mão dos bois? Vai ficar travado nesse sentimento aí? Elias olha para Eliseu e fala: tudo bem, pode ir, mas volte. Volta hoje, irmão. Volta hoje, irmão. Volta hoje para o caminho que Deus estabeleceu para você. Volta hoje para o projeto, para a chamada, para a vida que Deus tem para você. Volta hoje, irmão. Para de se distrair. Para de colocar pedras, obstáculos. Volta hoje. Aonde? Qual sentimento você ficou preso, irmão? É isso que Elias está falando aqui. Não fique preso em sentimentos terrenos. Qual foi o sentimento que te paralisou? Traição, medo, angústia? Qual foi, irmão? Você está trocando a chamada de Deus por esse sentimento? Volte. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. O que ele fez? O que ele está falando aí? Lembre-se que a capa foi lançada sobre você. Receba essa palavra no seu coração aí, irmão. Você está preso nesse sentimento, você está preso nisso. E Deus está dizendo a nós aqui nessa noite: lembre-se o que eu fiz por você. Lembre-se o que eu depositei sobre você. O sentimento não pode ser maior do que Deus colocou sobre nós, irmão. Olha a atitude aí no 21. E aqui a gente caminha para a conclusão dessa mensagem de hoje. Eliseu fez o quê? Ficou lá com o papai e com a mamãe? Eliseu voltou. É um homem de palavra, irmão. Como está faltando hoje, né, irmão? Seres humanos, não homem, porque vai achar que é só sexo masculino, né? Como está faltando seres humanos de palavra, irmão. Hoje em dia as pessoas não sustentam. O que fala de manhã, à tarde já não vale. Que tempo, irmão, que a gente tem que fazer contrato até com crente, irmão. Hã? Fazer contrato com tempo, mas não foi bem assim que eu falei. Não, você entendeu errado. Graças a Deus. Irmão, conselho, anota tudo no zap, irmão. Conversa pelo zap. Documenta tudo ali, irmão. Antigamente como que era? Era no fio do bigode, né, que falava, né, mãe? As compras, né, no fio do bigode, né? Ó, vai lá na venda, tinha esse tempo, né? Vai lá na venda, anota no meu nome que eu vou pagar. Era assim, né, irmã Maria? Anota lá que tal dia, e tal dia estava lá. Está faltando gente com palavra, irmão. Eliseu volta, é um homem de palavra. Só que ele tem algo de valor para decidir ainda, irmão. Ele tem os objetos que ele trabalhava, que era a carroça e os bois. O que fazer agora, irmão? Tenho algo sobre mim, tenho um chamado, Deus se lembrou de mim, eu corri, eu não fiquei preso no sentimento, só que ainda tem a carroça e os bois. E aí? A mensagem está aqui nessa noite, irmão. A mensagem para nós está aqui nessa noite. Eliseu pega essa carroça, pega esses bois e queima o equipamento de arar para fazer um churrasco, irmão. Ele mata os bois, queima a carroça, cozinha a carne e distribui para o povo, irmão. O que Elias estava falando ali, irmão? O que Eliseu estava falando ali, irmão? E essa é a mensagem de hoje para nós. De tudo que a gente ouviu, sabe o que Eliseu estava dizendo ali? Não
existe possibilidade de eu voltar atrás. Se fosse muitos de nós, irmão, chegava na casa da mamãe, né? E dizia: mãe, eu vou deixar 2 boizinhos aqui e uma carrocinha. Caso não dê certo, eles estão aqui, né? Só que Elias deu tchau para a mamãe. Eliseu deu tchau para a mamãe, irmão. Eliseu deu tchau para o papai. Eliseu não tem onde guardar carroça, irmão. Eliseu viu que Deus se lembrou dele, que Deus o achou na 12ª junta de boi. E quando Deus nos acha e nos dá uma autoridade, nos faz subir um degrau, não tem mais volta. A nossa vida mudou, a nossa história mudou, o projeto começou a acontecer, mas a decisão é nossa hoje. Qual é a decisão? Queimar a carroça ou não? Diz que era uma das estratégias dos vikings. Eu não sei se é verdade, mas diz eles queimavam os barcos, né, Caio? Os vikings chegavam para conquistar um lugar. Claro que tem todo o contexto de barbárie que eles faziam, mas é algo a se pensar. Eles chegavam com os barcos na costa, e para que nenhum dos vikings desistissem, eles ateavam fogo. Só dá para ir para frente. Só dá para conquistar, irmão. Por que a carroça está em pé aí, irmão? Sabe por quê? Você quer uma segurança atrás. Sabe por quê? Você está querendo, se não der certo, estou voltando. A escolha é nossa nessa noite, irmão. Deus tem. Ele te achou. Nós não estávamos escondidos. Ele tem um patamar, um novo nível para nós. Mas a decisão é nossa nessa noite. Sabe a noite do quê? Queime as carroças. Está disposto? Vamos orar então? Se coloque em pé. A mensagem é essa nessa noite. Não tem o que fazer mais, irmão. Olha quantas coisas, de verdade, quantas lições a gente não teve nesse texto. Hã? Quantas lições, irmão? O que nós vamos refletir aqui? Aonde eu estou? Aonde eu estou? Eu estou escondido na 12ª junta de boi, achando que Deus não vai me ver, que Deus não vai me ouvir. Eu confesso que eu me vejo nessa situação hoje, irmão. Humanamente, talvez eu estou nessa aí, estou na 12ª ali. E aí, Senhor? Mas essa palavra vem ao meu coração, e eu espero que chegue ao seu também, que nós estamos escondidos é por Ele. Ele não perdeu, ouça isso aqui, irmão. Ele não perdeu quem Ele escondeu. Você entendeu? Ele não perdeu quem ele escondeu. Mas talvez o manto já veio. A gente já viu o que Deus quer fazer. Deus já provou, nos colocou em um outro nível. Só que aí agora tem. A gente foi beijar o papai, foi beijar a mamãe, e a gente está agarrado nesse sentimento. Que não necessariamente é o papai e a mamãe. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É um sentimento. Você está preso nele. Só que Deus já te deu um outro nível. Deus já te colocou em outro lugar, irmão. A decisão é sua. Vai e volte. Talvez você já fez tudo isso. Foi achado por Deus, recebeu o manto, foi beijar o papai e a mamãe e voltou. Isso é de palavra. Só que agora você está olhando a carroça, os boi. Você está procurando um lugar para guardar. Onde eu vou deixar isso aqui? Hã? Onde eu vou deixar? Queima essa carroça hoje, irmão. Aonde você está? Vamos orar.
creio que você identificou, assim como eu identifiquei onde eu estou. E a pergunta aqui é, irmão, observe que em todas as decisões foi de Eliseu, irmão. Todas. Deus deu uma ordem, a partir daí é com ele, irmão. Vou beijar o papai, vou voltar, eu vou queimar as carroças. Feche seus olhos. Deus, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por identificar que muitos de nós, eu me incluo, muitas vezes se sente esquecido, Pai. Se sente abandonado por Ti. Está escondido na 12ª junta de boi, Pai. Cadê o Senhor? Será que o Senhor me esqueceu? Mas essa noite, essa palavra vem ao nosso encontro. Lembrar que não dá para esconder quem o Senhor escondeu. Obrigado, Jesus. Se há alguém que está preso, Senhor, num sentimento, como Elias aconselhou Eliseu a não se prender no sentimento fraternal dos pais, ir e voltar e lembrar o que ajudou Eliseu a voltar foi a recomendação de Elias: lembre-se o que eu fiz por você. E esta palavra é de Deus para nós. Lembre-se. Quer ser solto desse sentimento? Quer ser solto desse lugar que está te prendendo? Lembre-se o que eu fiz por você. Isso ajudou Eliseu a voltar. Solta hoje, Jesus. Solta hoje, Senhor. Pessoas presas em palavras, em sentimentos, em tristezas, em aflições, em desânimos, em lutas, em sentimentos fraternais, emocionais, Senhor, de cunho físico, psicológico. Solta hoje, Jesus. Solta hoje. Presos no passado, presos no tempo que a julga que era melhor. Solta hoje, Jesus. Solta hoje, Jesus. Mas ainda com tudo isso, ainda tem uma decisão, Pai. Ainda tem uma decisão séria e importante na continuidade do chamado de Jesus. O Senhor Jesus nos chama, mas talvez atravessamos tudo isso, mas chega na decisão de queimar a carroça e os bois juntos com ela. Minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor dê coragem a mim e aos meus irmãos para tomar essa decisão com clareza, tomar essa decisão sem pensar duas vezes, porque há um novo caminho estabelecido a nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê vigor. Para a gente encerrar, irmão, fala com Deus aí. Fala você com o Senhor aí. Eu falo aqui, eu falo da minha vida com Deus. Diga, você não precisa responder, não precisa repetir em voz alta. Responde aí, repete na sua mente aí. Diga assim na sua mente: Senhor, eu identifiquei onde eu estou preso. Diga aí na sua mente. Diga: Senhor,
com o exemplo de Eliseu, eu identifiquei onde eu estou preso, Pai. Mas eu quero me libertar nessa noite. Eu quero ter coragem para queimar a carroça e os bois e seguir. E seguir em direção ao chamado, ao propósito de Deus. Termine dizendo assim, ó: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a permanecer firme, constante, sempre abundante. Que esta palavra fique gravada no nosso coração e nos ajude, em nome de Jesus. Você recebe esta palavra no teu coração, irmão? Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Se você ficou com dúvida, ouça de novo na tua casa. E aconselho, pega a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta e vai pontuando lá. Se você não entendeu com clareza, Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Que a sua sexta-feira continue sendo de vitória. Domingo estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, orando, exaltando e adorando ao nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tua presença. Que possamos guardar em nosso coração, Pai, identificar aonde estamos, caminhar de acordo com o teu querer e tua vontade. Nos ajuda, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor cada dia mais, Senhor, para identificar e caminhar de acordo com a tua vontade. Leva-nos teus filhos em paz, leva cada um de nós protegidos, guiados por ti, Pai. Que todo mal, que todo laço, toda investida maligna caia por terra contra nossas vidas. Restaura, transforma, liberta nossas vidas para a honra e glória do teu nome, que nós te pedimos crendo. Cura cada um que foi colocado diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós vamos dizer: abraça o seu irmão, deseja a ele uma boa sexta-feira, um bom fim de semana.